o estudo dos direitos da personalidade é recente na história da humanidade. Quando nós pegamos alguns autores, em alguns livros, algumas obras jurídicas, é comum ser feita uma referência de que a origem dos direitos da personalidade estaria no direito romano, com a acta nuriar, ou no direito grego, com a dic categorias. Só que cuidado, na verdade existiam sim ações no passado, na antiguidade, com o objetivo de proteger a honra, a dignidade de uma pessoa, mas eram ações pontuais. Não existia uma construção dogmática, uma construção da doutrina, dos estudiosos do direito em si, de direitos, de uma categoria específica de direitos, que não se confundiam com os direitos patrimoniais. O grande boom, vamos dizer assim, a respeito da matéria na humanidade, se decorreu de um evento não tão feliz, aliás, muito pelo contrário, um episódio trágico na história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Foi justamente em razão da Segunda Guerra Mundial que os operadores do direito chamaram a atenção e prestaram a atenção no seguinte aspecto: a razão de ser do ordenamento jurídico não poderia ser mais considerado o ter. O que era importante no passado era o ter, não era o que o ser humano era em si, mas sim o que o ser humano tinha. Então as suas posses, as suas propriedades, os seus direitos patrimoniais. Com a Segunda Guerra Mundial, observar a barbárie que foi praticada na Alemanha nazista, com a dizimação dos judeus, dos ciganos, das minorias, dos povos. E o que observaram? Peraí, está tudo errado. O direito à lei não serve para isso. O principal objetivo da lei não é proteger o que o ser humano tem. O principal objetivo da lei deve ser proteger o que o ser humano é. Isso revela, esse episódio trágico na história da humanidade, uma mudança de postura, que alguns autores se referem como despatrimonialização do direito civil. O direito civil deixa de ter o foco no patrimônio e passa a ter o foco na pessoa, na dignidade da pessoa humana. Quando você estuda direito constitucional, antes da Segunda Guerra Mundial, praticamente nenhuma Constituição do mundo trazia como base, como princípio base do seu Estado, do Estado que estava sendo promulgada essa Constituição, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana somente foi reconhecida com um valor primordial no mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial. Professor, e qual a importância disso? Saber sobre a dignidade da pessoa humana, a construção, a afirmação em si, a concretização desse princípio. Porque a dignidade da pessoa humana é uma cláusula geral que fundamenta todos os direitos da personalidade. Professor, cláusula geral, eu sei que esse negócio de cláusulas gerais fosse uma exclusividade do direito civil. Não. Cláusula geral é uma interpretação de uma norma jurídica em qualquer área do direito. A dignidade da pessoa humana é uma cláusula geral constitucional que garante e efetiva todos os direitos da personalidade em nosso país. Então, sobre a história dos direitos de personalidade, é claro que é possível buscar referências bem remotas, é possível indicar alguns elementos do direito romano, como, por exemplo, a Actio Iuniarum, prevista lá na Lei das 12 Tábuas, depois regulada novamente nas Institutas de Justiniano, para a hipótese de prática do delito de injúria, que era basicamente a prática de uma ofensa corporal mais leve, uma ofensa à integridade física. Ela gerava um direito à indenização, é tida como fonte da responsabilidade civil, de uma indenização talvez por um dano moral, um dano extra patrimonial. É claro que dá para buscar essas origens mais remotas, mas acho que é mais proveitoso buscar uma origem um pouco mais próxima dos direitos de personalidade. Começando, por exemplo, no século XVIII, com o iluminismo e o jus-racionalismo. Esse é o contexto em que a ideia de um direito natural reaparece
e reaparece com uma roupagem nova, uma roupagem diferente da ideia de direito natural antiga e da ideia de direito natural medieval. É um direito natural de base racional. É possível reformar a sociedade a partir do uso da razão. Há uma crença na razão humana. Deve ser possível encontrar um direito que não esteja sujeito às contingências de cada país, de cada lugar. É preciso reconhecer ao homem direitos que não dependam dessas contingências. Por exemplo, direitos como o direito à vida, o direito à honra, esses tidos na época como direitos naturais, direitos inatos. Seria também a forma dos direitos positivos? Seria também? Inicialmente, essa ideia surge no debate teórico, como propostas desses estudiosos do jusracionalismo, como Grosso, Pufendorf. E a tendência é que esses direitos depois sejam positivados, mas isso já num momento um pouco mais distante. E se pensarmos especialmente no contexto alemão, já começando o século XIX, a pandectística alemã, a ciência jurídica alemã, começa também a estudar esse tema. Savigny, que é um jurista alemão tão importante, que contribuiu com tantas áreas, em relação ao nosso tema dos direitos de personalidade, Savigny é tido como um negativista, como alguém que não acreditava na possibilidade de direitos de personalidade. Mas mais recentemente essa ideia tem sido revista para afirmar que Savigny não negava a possibilidade, ele apenas duvidava da possibilidade dogmática de que a pessoa tivesse um direito em relação a ela própria, de que o sujeito e o objeto de um direito fossem a mesma pessoa. Para ele, por exemplo, isso poderia fundamentar a automutilação e, de modo até mais dramático, o suicídio. Ora, se eu tenho direito à vida, eu estou, então, legitimado pelo direito, pelo Estado, a eliminar esse direito à vida. Se eu sou titular e o direito é um direito que tem na própria pessoa o seu objeto.